Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concurso. Sou o professor Rodolfo Menezes, estou com você na disciplina de Direito Penal. Então, esta aula tratará de culpabilidade, um dos elementos do crime no conceito analítico, pela teoria tripartida. Então, observe o sumário. Então, nós vamos ver culpabilidade e, dentro dessa culpabilidade, os seus elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, iniciando, o que é culpabilidade? É o juízo de reprovabilidade do autor que praticou um fato típico. Então, consideramos as condições pessoais do autor e, na teoria do tripartido, é um dos elementos do crime. Então, como eu já adiantei no início da aula, dentro do conceito analítico de crime, nós temos fato típico, ilícito e culpável. Você vai ver eu repetir isso várias vezes em todas as aulas. Então, nós só iremos olhar a culpabilidade se esse fato for típico, depois que confirmou que ele é típico, confirmou que ele é ilícito e depois nós vamos verificar a culpabilidade. Então, dentro dessa culpabilidade, nós temos alguns elementos a serem observados. Essa culpabilidade é a reprovabilidade, então é a reprovação do fato praticado pelo autor. E nessa reprovação, nós vamos observar a pessoa dele. Então, aqui nós temos o quê? A valoração na esfera do profano. Por que essa valoração na esfera do profano, nós falamos? É valoração com base na pessoa, nas suas circunstâncias, na sua situação. O que difere muitas vezes quando nós falamos em direito penal sobre o homem médio. Quando nós falamos de homem médio, nós falamos de uma valoração de acordo com o homem médio, nós vamos observar o que as outras pessoas fariam naquela situação, que é um raciocínio muito empregado para a análise do crime culposo, tá certo? Que não é tema desta aula. Então, aqui na culpabilidade, nós vamos avaliar a pessoa, as suas circunstâncias, as suas condições, o seu conhecimento, o seu desenvolvimento. E aí você pode gravar valoração na esfera do profano. Então vamos observar na tela. Então aqui, para ficar bem claro, observe esse slide com carinho. Então nós temos aqui o fato típico, né? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Ilicitude, lembrando que a priori todo fato típico é ilícito. Então nós estudamos as causas excludentes de ilicitude. E aí você vai lembrar, só relembrando para você, quais são as causas excludentes de ilicitude. Você vai lembrar que tem as legais e as supralegais. Dentro das legais nós temos as gerais e as específicas. As gerais estão previstas no artigo 23 do Código Penal, que é legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal e estado de necessidade. E dentro da parte especial do Código Penal ou de outras leis especiais, nós podemos ter as causas de exclusão da ilicitude específicas. Então nós temos lá no artigo 128, no artigo 156, esses exemplos de ilicitude que foi visto em outra aula, ok? Então você tem que lembrar ainda na ilicitude que existe a causa supralegal e um exemplo é o consentimento, de acordo com os estudos, com os requisitos lá previstos, tá? E aí depois que você verificou o fato típico ilícito, você vai ver sobre a culpabilidade, que é essa reprovabilidade do fato, reprovabilidade do autor, dentro dessa conduta praticada. E aí nós temos os elementos, quais são? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, que são o tema de estudo desta aula. A teoria normativa pura diz que a consciência da ilicitude continua na culpabilidade, então não é necessário conhecer a ilicitude da conduta, bastando a possibilidade, sendo então denominada de potencial consciência da ilicitude. Para falar uma explicação rápida, que isso é tema do curso regular, mas essa teoria normativa pura é uma separação que teve na culpabilidade, que antes era uma teoria psicológica, no qual o dolo e a culpa faziam parte da culpabilidade. E depois nós tínhamos a psicológica normativa, que era dolo, culpa e consciência da ilicitude. Era assim. Atualmente, o dolo e culpa saiu da culpabilidade e foi ocupar sua posição lá na conduta, dentro do fato típico. E na culpabilidade permaneceu essa consciência da ilicitude. Só que não é a consciência de estar praticando um crime, e sim a potencial consciência de estar praticando um ilícito, nós vamos dizer. Então, veja bem, essa potencial é a grande probabilidade, dentro das circunstâncias do caso concreto, dentro das circunstâncias na esfera do autor, dele ter conhecimento, dele ter consciência que pratica algo contrário ao direito, tá certo? Então vamos continuar. Com essa teoria normativa pura, como foi explicado, a culpabilidade então vai ter os elementos ditos. E aqui eu só vou ressaltar essa potencial consciência da ilicitude que permanece na culpabilidade. E aí nós começamos pela imputabilidade penal. Então é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e determinar de acordo com esse entendimento. Ele tem que entender o caráter ilícito do fato
e além de entender, conseguir determinar-se de acordo com esse entendimento. Então tem dois critérios a serem observados. Então vamos ver elementos intelectivo e volitivo, ou seja, de entender o caráter ilícito do fato e além disso determinar-se de acordo com esse conhecimento, desse entendimento. Então nós vamos ver que tem a parte de conhecer e a parte de agir, ter capacidade, né, ter vontade de agir mesmo sabendo que aquilo é ilícito. Tá certo? Então vamos lá. Exemplo, uma pessoa com deficiência mental sobe um palco e empurra seu ídolo lá de cima. Então, tem o dolo de agredir? Tem. Então, a pessoa que subiu num palco e empurrou outra conscientemente, ela tem ali o fato típico. Vamos olhar aqui num exemplo rápido. Nós temos ali o fato típico caracterizado, porque conduta, resultado, que foi cair do palco, ter uma lesão, nexo causal entre esses e tipicidade formal, pela tipicidade prevista da lesão corporal no artigo 129 do Código Penal, tipicidade material, porque houve uma ofensa à integridade física, é o bem jurídico protegido, tá certo? E nós vamos ver que este fato não possui nenhuma excludente de licitude, não há nada que possa justificar a pessoa ter praticado dessa forma, ok? E nós iremos então para o terceiro elemento, dentro da culpabilidade. Aí a pergunta é, ela tinha capacidade, ela entendia o caráter ilícito desse fato? Se a pessoa tinha uma deficiência mental e naquele momento ela não tinha capacidade de entender esse caráter ilícito, então nós dizemos que ela é inimputável. Ela sendo inimputável, exclui-se um elemento do crime. Qual? Culpabilidade. Excluindo a culpabilidade, você não tem o crime, ok? Então, continuando. Imputabilidade penal. Regra. Toda agente é imputável. Esta é a regra importante. Toda agente é imputável. Exceção, que é o nosso foco, causas excludentes da imputabilidade. Então, causas dirimente, nós podemos ter idade, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Então, nós vamos ver que esse estudo da imputabilidade penal, nós partimos da primeira premissa, todos são imputáveis. Essa é a primeira premissa. A regra é todos são imputáveis. Exceção, nós temos alguns casos que as pessoas são consideradas inimputáveis para o direito penal. Vamos estudá-las. Então, primeiramente, quais são os sistemas de análise da inimputabilidade, que é o nosso estudo agora. O sistema pode ser biológico ou critério, podemos chamar de um ou outro, psicológico e biopsicológico, que é o misto, que vai misturar tanto o psicológico como o biológico. Então, quando há essa fusão, nós chamamos de biopsicológico. Vamos olhar como está no nosso ordenamento. Então, primeiro, nós temos no nosso ordenamento o sistema biológico. Quando nós falamos que o inimputável, pessoa que apresenta uma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, tá? Mas vamos começar só entendendo o sistema. Então, quando nós dizemos que a pessoa que apresenta uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto, basta para excluir a imputabilidade. Então, nesse sistema biológico, basta a caracterização que ela não tem capacidade, ela não tem o desenvolvimento suficiente para entender o caráter ilícito do fato. A presença do nosso tratamento? Então preste atenção. A menoridade é uma causa legal de desenvolvimento mental incompleto. Então o nosso ordenamento jurídico está na Constituição Federal, está no Código Penal, ele entende o seguinte, o menor de 18 anos ele é inimputável. Qual foi o critério adotado? Exatamente, foi o sistema biológico. Partiu-se da premissa etária, né, da idade, que essa pessoa até 18 anos, ela não tem capacidade de desenvolvimento mental capaz de entender esse caráter ilícito do fato, ok? Então vamos continuar. Sistema psicológico. Não é relevante se a pessoa tinha ou não uma deficiência mental. A relevância está no momento da conduta. Se o agente tinha ou não capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Então no sistema psicológico, apenas psicológico, você não interessa se ela tinha deficiência mental, se ela tinha o desenvolvimento mental retardado, incompleto, isso não importa. Importa no momento da conduta, se ela não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Qual era o estado psicológico dela naquele momento. Então vamos olhar a tela. E agora nós vamos ver o sistema biopsicológico. É o quê? O biológico que eu citei e o psicológico. Aí nós temos essa soma dos dois aí para formar o sistema misto. Se em razão de alguma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então nós vamos partir de uma premissa biológica, que ele não tinha o desenvolvimento mental completo, ele tinha uma deficiência mental, certo? Ou um retardo. E também terá que ser olhado o momento, se naquele momento isso foi relevante, isso foi preponderante, isso foi ocasionou o quê?
a incapacidade de entender o caráter ilícito que ele estava praticando, aquela conduta, tá certo? Então, continuando. O Brasil, então, ele adotou em regra o sistema biopsicológico, está no artigo 26, caput do Código Penal. E como exceção, nós temos o sistema biológico, previsto no artigo 228 da Constituição Federal e artigo 27 do Código Penal. Então, menor de 18 anos é inimputável. E outra exceção está no sistema psicológico, no artigo 28, parágrafo 1º, para o caso de embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Então, qual é o sistema que nós aplicamos, se for perguntado numa prova, do Código Penal? O sistema, como regra, é o biopsicológico. Existe a exceção prevista do biológico, que é no menor idade, 18 anos, como exemplo. Nós temos também o psicológico, que é o previsto da embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, que está no artigo 28, parágrafo 1º. Então, olhe na tela, nós vamos ver aí, embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Agora, doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, primeiro, vamos lá, biológico. O agente ele tem que ser portador de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. Esse é o primeiro requisito. Segundo, no tempo do crime, inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato ou conseguir reprimir seus instintos. Somente assim ele será inimputável. Então tem que ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de reprimir seus instintos, partindo na premissa anterior, que é a biológica, que ele tem uma deficiência mental ou desenvolvimento mental incompleto. Nós vamos ver que nós vamos ter requisitos de ambos os sistemas, ok? Então, olhe na tela, nós vamos ter o fato típico e ilícito, mas o agente, ele é inimputável. Então, nós teremos uma absolvição imprópria, que mesmo absolvido, será aplicada uma medida de segurança. Então, prestemos bastante atenção. Neste caso, quando o fato é típico e ilícito, ou seja, você está caracterizando fato típico e ilícito, um fato é criminoso, não tem exclusão de ilicitude. Neste caso, ele não pode ser condenado pelo crime. Então ele terá que ser o quê? Absolvido. Professor, será absolvido? Será absolvido, porque ele é inimputável. Só que essa absolvição, ela será imprópria. Sendo uma absolvição imprópria para se aplicar uma medida de segurança. E essas medidas de segurança são estudadas em penas e medidas de segurança, né? Essa medida de segurança ela pode ser de tratamento ambulatorial ou restringe a liberdade, que é a internação, ok? Mas isso não é o tema dessa aula, é só para que você conheça. Lembrando que o mais importante aqui é saber que ele receberá uma absolvição imprópria. Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, nós temos aqui, como dito, fato típico e ilícito, mas o agente é inimputável. Então, nós temos absolvição imprópria. Mesmo absolvido, será aplicada uma medida de segurança. Então, antes de citar um exemplo, eu só quero que você preste atenção. Nós só teremos essa absolvição imprópria se for caracterizado o fato típico e ilícito. Se não for fato típico, se for descaracterizado, ou se for descaracterizada a ilicitude do fato, então nós nem vamos falar, nem vamos continuar, nem vamos perquerir, debater sobre culpabilidade, tá bom? Então, lembrando, a gente segue este caminho, estuda todo o fato típico do crime, depois toda a ilicitude e toda a culpabilidade. Tem que ser nessa sequência. O primeiro momento que um não for cumprido, você para e aquilo ali deixa de ser crime, ok? Então, ali na tela, o exemplo, então, uma pessoa com doença mental sobe um palco, foi o que eu disse, e o fato típico ilícito, ela tinha o dolo de agredir, mas ao tempo do crime era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, embora tenha agido com consciência e vontade. Verifique-se a ausência da imputabilidade e a pessoa será absolvida, que é a absolvição imprópria, com aplicação da medida de segurança. Então é o exemplo que eu citei desde o início. Nós temos aí que ele seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de reprimir seus instintos, tá ok? Seguindo, doença mental ou desenvolvimento, nós podemos ter também que o agente era relativamente. Se o agente for relativamente incapaz de entender o caráter ilícito, aí nós temos o quê? Ou determinar de acordo com esse entendimento, nós vamos ver que o que muda aqui é isso, né? Relativamente. Então, haverá uma causa de diminuição de pena. Então, o agente será semi-imputável, havendo uma culpabilidade, consequentemente, a crime. Entretanto, fará jus a uma causa de diminuição de pena. Então, nesse momento, eu quero que você diferencie. Se ele for inteiramente incapaz, nós temos uma causa de exclusão da culpabilidade, que é a inimputabilidade. Então, natureza jurídica, causa de exclusão da
imputabilidade, causa de exclusão da culpabilidade. Ok. Se ele for relativamente incapaz, ou seja, relativamente capaz ou relativamente capaz, não vai fazer diferença. Nós teremos uma causa de diminuição de pena. Então, a natureza jurídica aqui será causa de diminuição de pena. Nós teremos um fato típico, esse fato típico ilícito e esse fato típico é culpável. Então, há crime. Ele será condenado pelo crime, ok? Ele será condenado pelo crime, sem nenhum problema. Olhe na tela. Ok. Então, vamos lá. Menoridade. O legislador trouxe um critério taxativo no artigo 27 do Código Penal. Está lá, artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. E o artigo 228 diz, traz a mesma previsão. Está lá, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. O que eu quero mostrar aqui está na Constituição. Ah, direito constitucional você pode ver ou não isso, porque isso é uma matéria bem afeta o direito penal. O importante é você saber, quando você ouvir dizer que vai diminuir a menoridade penal no Brasil, tem que ser por emenda constitucional. Tem que ser. Por quê? Porque a própria Constituição previu essa causa de inimputabilidade. Então, a nossa Constituição ela é prolixa, ela tem diversos artigos, isso você vai ver no nosso direito constitucional, e nesse momento você só tem que saber, qualquer mudança da maioridade penal, ela será através de emenda constitucional. Olhe na tela. Então, menoridade, nós temos o critério biológico, basta saber a idade, você só tem que saber a idade, apurado no momento da ação da omissão, de acordo com o tempo do crime. Então, lembre-se, tempo do crime, que é tema de outra aula, tempo do crime é no momento da ação da omissão. Então você tem que saber a idade dele naquele momento. Não é o momento da prisão, não é o momento do processo, é o momento que tem o fato praticado, e aí deve ser observado se é crime continuado, se é crime permanente. Isso é critério de leis penais no tempo, tá certo? O importante é você saber isso. Por quê? Se no dia que ele cometeu o crime, e nós já vimos vídeos assim, que circulam pelas redes sociais, quando o cara, esse criminoso é preso em flagrante no dia que ele faz aniversário. No dia que ele faz aniversário de 18 anos, ele já é maior. Então, a inimputabilidade é para menor de 18 anos. Então, quando virar meia-noite, que é o dia que ele faz aniversário, ele se torna imputável. Então, num passe de mágica, ele se tornou imputável e, a partir daí, ele responde penalmente pelas suas ações. Ok? Continuando. Embriaguez. O que é embriaguez? É uma intoxicação. Para os efeitos, ela pode ser por álcool ou substâncias e efeitos análogos. A regra não exclui a imputabilidade penal. Em regra, não exclui a imputabilidade penal, conforme o artigo 28, inciso 2. Então, eu queria que você observasse na foto, nós temos lá, pode ser por bebida alcoólica, pode ser por entorpecentes. O importante, neste momento, é só você saber, quando falamos de embriaguez ali, ou ela pode, nesse caso, nós estamos tratando de direito penal, é que ela pode ser tanto por álcool ou outra substância. O importante é que se perca parte da consciência da pessoa. Então a pessoa ela perde um pouco da sua consciência. E nós temos aí actus libere in causa, que é o grande motivador da responsabilização penal. Ou seja, no momento em que ela está consumindo, álcool, drogas, ela está assumindo o risco de praticar condutas das quais ela poderia não praticar se estivesse sóbria. Então, quando ela assume esse risco, não pode a sociedade ficar vulnerável à conduta da pessoa que está embriagada. Então, aquele que se embriaga e acaba praticando uma conduta, ela responde por isso, porque isso não pode ser uma exclusão da sua responsabilidade penal, tá certo? Então, observe na tela. Nós temos aí a embriaguez, ela tem que ser completa, acidental e involuntária, tá? Esses são os nomes que nós damos que a doutrina fornece ali, que a doutrina traz a respeito dessa causa de exclusão da imputabilidade. Então, neste caso, se for completa, acidental ou involuntário, nós temos aqui exceção, que será inimputável, se a embriaguez for completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. E o agente, no tempo do crime, era inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato, ou entendendo se conseguir reprimir seus instintos. Então, completa é aquela que retira por total ou totalmente a vontade do agente, perdendo integralmente a noção. Então, primeiramente, a embriaguez tem que ser completa, ele não pode ter consciência do que está fazendo. Segundo, ela tem que ser motivo de força maior, caso fortuito ou força maior. Um exemplo, nós temos um exemplo que é visto em livro, que uma pessoa que trabalha com cachaça, de fazer cachaça em grandes tonéis ali, ela acaba naqueles enormes tonéis, ela acaba caindo lá dentro. E ela começa a se afogar. Sem querer, ela começa a beber um pouco dessa cachaça. Quando ela sai, ela está embriagada. Só que foi o quê? Uma embriaguez completa, se caracterizar,
por caso fortuito ou força maior, porque ela caiu lá dentro e ela tinha que se salvar e acabou bebendo um pouco desse líquido. Então, se quando ela desce, o seu chefe aparece, e ela está nervosa com esse chefe e agride ele, nós podemos ter uma exclusão da sua imputabilidade nessas lesões corporais que ela causar, devido à sua embriaguez incompleta, decorrente de infarto acidental, né? Decorrente de caso fortuito ou força maior, tá bom? Outro exemplo mais possível é quando a pessoa está tomando remédio e ela não sabe que se ela tomar, ela não tem essa consciência, não foi avisada, ou se não está previsto na bula, que esse remédio, se ela tomar um copo de cerveja, ela vai ficar embriagada completamente. Pode acontecer também. Então, no mesmo exemplo, se ela toma esse copo de cerveja e acaba ficando totalmente embriagada, tem que ser completa a embriaguez. E, nesse caso, ela não tinha como saber que esse remédio faria essa reação adversa. Então, no mesmo fato, se ela encontra seu chefe e acaba lesionando ele de tanta raiva que está e acaba causando lesões corporais, ela não pode não ser responsabilizada penalmente, deveria ser olhado o caso concreto, né? Porque faltou-lhe a imputabilidade, ou seja, nós temos a inimputabilidade que exclui a culpabilidade, exclui o crime. Então, olhe na tela. E continuando com a embriaguez, né? O agente é considerado inimputável e será absolvido, porque é uma causa de exclusão da imputabilidade penal. Então, fato típico ilícito é um fato típico ilícito, mas inimputável. Não será aplicado uma medida de segurança, porque o agente não precisa de tratamento e não oferece risco à sociedade. Lembrando que a medida de segurança citada antes, o agente, aquela pessoa que cometeu aquele crime, ela precisa de tratamento ou ela é o risco à sociedade. Por isso que é aplicada a medida de segurança. Tem que estar caracterizado, né, que ela precisa de tratamento ou que ela coloca em risco a sociedade. Neste caso aqui, da embriaguez, nessas condições, nenhum nem outro estão presentes. Então a pessoa será absolvida e não receberá nenhuma medida de segurança. Então será uma absolvição mesmo, porque não houve crime. Continuando. E se o agente era relativamente, no caso da embriaguez, completa, certo? Acidental ou involuntária. Neste caso, naquelas condições. Então, se o agente era relativamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, haverá uma causa de diminuição de pena. Então, o agente será semi-imputável e receberá uma diminuição no patamar de 1/3 a 2/3. Então, neste aqui é o mesmo caso, semelhante ao anterior. Quando nós temos a semi-imputabilidade, ele é semi-imputável. Então, se ele é semi-imputável, ele não tem a causa de exclusão. Ele não tem causa de exclusão da culpabilidade, não tem causa de exclusão da culpabilidade. Ele tem a seu favor uma causa de diminuição de pena. Então, neste caso, a natureza jurídica desse instituto é o quê? Causa de diminuição de pena. E se for inteiramente incapaz, se aparecer a palavra inteiramente, aí será uma causa de exclusão da culpabilidade, tá? Continuando. Potencial consciência da licitude. É o elemento da culpabilidade, natureza jurídica, trata da possibilidade do agente conhecer o caráter ilícito do fato no caso concreto. Essa análise tem como parâmetro o indivíduo em si e não o homem médio. Levará em consideração as características pessoais, por exemplo, a cultura do local, a cultura pessoal, né? O local onde mora, nível de educação, nível de instrução e etc. Então, se chama de valoração paralela na esfera do profano. Então, essa é uma expressão muito bonita, valoração paralela na esfera do profano. Então, o que quer dizer? Você vai olhar, né, essa potencial consciência de licitude de acordo com a cultura da pessoa, de acordo com o local onde ela mora, com o seu nível de instrução, com o seu nível de conhecimento. Então, nós podemos pensar, por exemplo, que um estrangeiro vem para o Rio de Janeiro e no país que ele mora, ele tem acesso às drogas e lá é tudo liberado. Então, ele fuma ali seu baseado, ele cheira a sua cocaína e ele não tem nenhum problema que no país dele isso é comum. Mas tem que ser um país que ele realmente não tem consciência, possibilidade nenhuma de ter consciência que no Brasil aqui isso é crime. Então, quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele sai na rua simplesmente consumindo a sua droga. Então, nesse caso, podemos pensar, tá, que faltou-lhe essa potencial consciência da licitude. Então, se faltou essa potencial consciência da licitude, nós teríamos a causa de exclusão da culpabilidade. Então, você vai perceber, nós percebemos aí que não é tão fácil nós caracterizarmos. Por quê? Porque essa potencial consciência da licitude não é a consciência da licitude, é a probabilidade de verificar se ele tinha condições de conhecer essa ilicitude, tá? Então, continuando. No Brasil, adota o critério intermediário,
que é de Wesel, né? No qual a gente deve ter um juízo leigo a respeito do caráter ilícito. Então nós temos aí um exemplo: o sertanejo, pelas suas condições de vida, formação cultural, intelectual, pela pressão exercida, costumes e tradições, tinha ou não condições de entender o caráter ilícito da conduta. Então nós colocamos aqui uma pessoa que mora no sertão. Então essa pessoa, nessas condições colocadas no exemplo, ela não vai ter uma consciência das coisas como uma pessoa que mora na capital, que mora, por exemplo, num grande centro, tipo São Paulo. Então os seus conhecimentos, a sua consciência são bem diferentes e elas têm que ser levadas em consideração no momento da aplicação do direito. Então olha o nosso slide e nós vamos ver que o desconhecimento da lei não é suficiente, certo? Para excluir a potencial consciência da licitude. Ela pode ser uma circunstância atenuante, que está previsto no artigo 65, inciso 2. Tudo bem, não conhecer a lei. Mas nem os bacharéis de direito conseguem conhecer todos os tipos penais que estão na nossa legislação. De cabeça, se eles não conseguem. Eu falo porque o nosso ordenamento jurídico é muito grande. Então pode ser algum ali que ele não tenha perfeito delineamento do que significa aquela norma, tá? Ou até conhecer o que está escrito naquela norma. Então isso não é uma desculpa, não é uma desculpa. Não precisa a pessoa conhecer a lei, não é isso que se pede. O que se pede é um conhecimento leigo, que aquilo vai contra o ordenamento jurídico, que vai contra as regras básicas do Estado, tá certo? Então, continuando. Causas de exclusão. O erro de proibição, se esse erro for inevitável sobre a ilicitude, fato invencível excusável, exclui a potencial consciência da ilicitude. O que é inevitável? Aquele que não tem como ser evitado, é aquele desculpável. Se assim for, vai se excluir a culpabilidade. Olha na tela, ocorre quando a gente não tem possibilidade de conhecer o caráter ilícito do fato no caso concreto. Então, isso está no artigo 21, erro sobre a ilicitude do fato, e fala: o desconhecimento da lei é inexcusável. Então, olha aqui, ó, desconhecimento. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Exclui a culpabilidade, vai isentar de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então, nós vamos ver. Se for inevitável, é uma causa de exclusão da culpabilidade, exclui o elemento potencial consciência da ilicitude. Se era evitável, percebe-se que era evitável, ele poderia ter essa consciência, então vai ser uma causa de diminuição da pena, tá certo? E lembrar que desconhecimento da lei não exclui o crime. Você tem que lembrar do que foi dito, desse slide, eu vou mostrar novamente, porque ele tem muitas questões de prova que são cobradas exatamente da forma como está nessa tela. Olha na tela. Então está aqui, artigo 21, para você lembrar. Causas que não excluem. Embora caracterizado o erro de proibição, se fosse evitável, não excluirá a culpabilidade, mas caracterizar uma causa de diminuição de pena, que foi o que foi dito, né? Agora nós vamos partir para outro elemento, que é a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa tem a natureza jurídica de exclusão também da culpabilidade, porque é um elemento dela, tá? Vamos para a tela. Então, teoria da normalidade das circunstâncias de Frank. Então, natureza jurídica, elemento da culpabilidade, princípio, só podem ser punidas condutas que poderiam ser evitadas, quando era possível exigir uma conduta diversa. A regra é a exigibilidade e o estudo pauta-se nas causas que tornam inexigível uma conduta diversa, como existente no artigo 22. Então, teoria da normalidade. Frank quis dizer o seguinte: esse direito penal, essas condutas, elas são previstas para situações de normalidade. Quando nós temos algo que foge essa normalidade, essas condições normais de temperatura e pressão. Isso é estudado em física lá no 2º grau, né? Hoje é o ensino médio. Então, quando foge dessas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, da normalidade, nós vamos deixar de ter essa exigibilidade de conduta diversa. Por quê? Porque era inevitável, era inexigível praticar algo diferente do que aquilo que foi feito. Então, ali na tela, essa inexigibilidade de conduta diversa, nós temos coação moral irresistível, obediência hierárquica e causas supralegais. Então, nós estamos vendo aí 3 elementos. 2 são legais, nós vamos estudar, e uma causa também supralegal, aquela que não é prevista em lei, tá? É muito importante você saber que essas 3 são causas de exclusão da exigibilidade de conduta diversa e causas de exclusão da culpabilidade. Logo, excluem também o crime. Olha na tela, então a coação irresistível. Primeiro eu queria que você observasse, que muitas vezes se cobra na prova, e diz coação física. Então, emprego da força física.
Quando nós falamos que foi a vis absoluta, a coação física, você exclui o fato típico. Por quê? Porque você entra na conduta, porque a pessoa não tem vontade de praticá-la. Exemplo, alguém está com uma arma na mão e vai matar uma pessoa. Só que ela pega outra que está ali passando, ou seja, também pode ser um familiar para tornar aquela morte mais trágica. Então ela pega, segura na mão dessa pessoa, essa pessoa não quer realizar o tiro, está desesperada, só que esse agente que quer matar, ele é muito mais forte. Então ele coloca a mão da pessoa, coloca o dedo em cima do dedo dela e puxa o gatilho. Neste caso, a pessoa ela estava com o dedo no gatilho, então ela apertou o gatilho. Agora eu pergunto, ela tinha vontade de praticar? Não, ela só fez porque era uma coação física irresistível. Então nesse caso, exclui o fato típico, tá certo? Não estamos falando aqui de culpabilidade, por isso nós vamos pegar essa seta e jogar para a esquerda. E vamos ficar com a seta que está na direção direita. Coação moral irresistível, vis relativa. Exclui a exigibilidade da conduta diversa e, consequentemente, a culpabilidade. E nós vamos ver o que essa coação é irresistível. Então, eu expliquei aqui o exemplo de coação física e nós vamos ficar aqui direto com a coação moral irresistível. Então, o fato será típico e ilícito, exclui-se a exigibilidade, já falei, exclui-se a culpabilidade que praticou a conduta e o autor da coação será punível pelo fato. Então, aqui é o mais importante. Nessa coação moral irresistível, nós temos um exemplo para você gravar. Então, exemplo. Um gerente de banco, ele tem a chave do cofre. Então, quando ele chega em casa, tem os criminosos de alta periculosidade que estão com a família dele. Todos amarrados, com a arma apontada e falem para ele. Você vai voltar ao banco, vai abrir o cofre e subtrair 3 milhões de reais. 3 milhões. Os bandidos normalmente querem mais, mas esse exemplo aqui eles querem só 3 milhões. Então, eles vão lá, né? Esse gerente vai ao banco sozinho, abre o cofre, retira os 3 milhões, leva para casa e entrega para os criminosos para que seus familiares estejam livres. Aí eu pergunto, o que ele estava sofrendo? Uma coação moral irresistível. Era inexigível que ele agisse diferente. Qualquer um, naquelas condições, agiria daquela forma. Então, neste caso, ele não responderá pelo crime de furto ao banco. Então, ele retirou aquele dinheiro, mas ele não responderá por furto ou outro crime que nós podemos ter contra o patrimônio, e se esse banco for público, nós teremos outros crimes contra a administração pública, mas vamos pensar, ele não cometeu crime, o gerente do banco não cometeu crime. E quem responderá pelo crime que ele cometeu? Os criminosos responderão. Então, além dos criminosos responderem pelo manter os seus familiares em cativeiro, responderão também pela conduta praticada por aquele que agiu em coação moral irresistível. Olhe na tela. Então, exclui-se a culpabilidade do agente que praticou a conduta e o autor da coação será punível pelo fato. Além disso, haverá ainda uma circunstância agravante, prevista no artigo 62 do Código Penal. Então, no momento da aplicação da pena, além deles responderem pelo crime, né, pela conduta praticada pelo gerente, ainda terão uma agravante que deve ser computada na segunda fase da pena, que é tema de outra aula do curso regular. Então, vamos continuar. Então, está aqui o exemplo, B, gerente de um banco, com uma cifra aqui só de 100 mil em 24 horas, e desesperado ele faz isso. Então, os sequestradores responderão como os autores imediatos. Então, está na tela para que você possa ler o exemplo, tá certo? Então, aqui eles vão responder como autores imediatos ou indiretos do furto dos 100 mil, neste exemplo aqui, em que B trabalha, além de responder pela extorsão mediante sequestro. Então, nós vamos ver aqui, está na tela para que você faça a leitura, sem nenhum problema. Agora, vamos voltar aqui e nós vamos ver que essa coação, fato praticado sob coação moral resistível, será crime, com o benefício de uma circunstância atenuante. Então, deverá ser avaliado se essa coação moral, ela poderia ser resistida. Se ela puder ser resistida, ela não vai excluir a culpabilidade, não vai excluir o crime, mas será uma causa atenuante, certo? Então, uma causa atenuante acaba interferindo ali na pena, ok? Continuando, obediência hierárquica. Então, conduta praticada em decorrência de uma obediência, ordem não manifestamente legal, de superior hierárquico, tornando viciada a vontade do subordinado. Então,
Natureza jurídica, nós temos aqui, elemento da culpabilidade, inexigibilidade de conduta diversa, não responderá pelo crime. O autor da ordem responderá pelo delito praticado pelo subordinado. Então veja bem, aqui primeiro nós temos que ter uma situação de hierarquia. Depois desse primeiro requisito, hierarquia, nós vamos ter o quê? Uma ordem. Então uma ordem de um superior para o inferior. E essa ordem ela não pode ser manifestamente ilegal. Então vamos olhar na tela, requisitos. Ordem de superior ao subordinado, nós temos aqui um superior hierárquico. Relação de direito público administrativo entre ambos. O poder hierárquico é inerente ao poder público. É porque na esfera privada não há essa hierarquia como existe no serviço público, né? Então nesse serviço público seria, no âmbito do direito administrativo, que deve ser verificado, seria essas condições de hierarquia entre superior e inferior. E aí a ordem tem que ser sempre do superior para o inferior, é claro. E a outra, a ordem ser ilegal. Porque a ordem, se for legal, exclui a ilicitude. E a aparente legalidade da ordem. Então a ordem tem que ser aparentemente legal. Porque se ela for manifestamente legal, esquece, não vai excluir o crime. Então não é necessário um vínculo funcional direto, bastando um vínculo administrativo funcional. Então, por exemplo, o juiz manda um PM, que está fazendo segurança da audiência, algemar o advogado, sem um aparente motivo. O PM irá cumprir a ordem, pois não é manifestamente legal. Então, se essa ordem não é manifestamente legal, o PM realizou, ele cumpriu a ordem judicial ali na audiência. Nós vemos que não há um vínculo direto, porque o juiz ele não está na estrutura militar para dar uma ordem para o policial militar, por exemplo, se fosse um oficial, um tenente, dando a ordem para um sargento. Não é isso, tá? Aqui nós temos um vínculo administrativo funcional. Então, o juiz, naquele momento, na sessão, ele é a autoridade e o policial está ali para cumprir as ordens do juiz. Então, quando ele manda algemar alguém ali na audiência, entendendo que aquela pessoa está atrapalhando a ordem, o policial militar não deve fazer esse juízo de valor, se deve ou não deve executar a ordem. A ordem é aparentemente legal, porque o juiz ele é o responsável de manter a ordem, a polícia da sessão. Então, nesse caso, ele deu uma ordem, o policial cumpriu. Então, nós percebemos que, neste caso do policial, como era uma ordem aparentemente legal, ela pode ou não pode ser legal, mas se não fosse aparentemente legal, então nós vamos ter o quê? Uma excludente da culpabilidade, tá ok? Exigibilidade de conduta diversa. Então, continuando, olhe na tela. Se a ordem for legal, então está agindo no estrito cumprimento do dever legal, ok? Então, vai excluir a licitude. E se essa ordem for manifestamente legal, haverá um erro de proibição evitável, que não excluirá a culpabilidade. Apenas será uma causa de diminuição de pena. Então nós temos aqui para essa ordem três focos para serem vistos. Primeiro, se a ordem for legal, quem está cumprindo está agindo no estrito cumprimento do dever legal, que é uma excludente de licitude. Então, ordem legal. Se a ordem for com aparência de legal, quem está cumprindo pode ser beneficiado pela causa excludente de culpabilidade. Então, exclui-se a culpabilidade. Também não responderá pelo crime. Agora, se essa ordem era manifestamente legal, se essa ordem era ilegal e era possível essa pessoa perceber essa ilegalidade, então ela terá uma causa de diminuição de pena. Então nós temos 3 focos para essa ordem partindo de um superior administrativo funcional para o inferior. Olhando a tela, então observem essa tabela sobre a obediência hierárquica e essa ordem. Então se essa ordem for legal, como eu já disse, é uma causa excludente de licitude, que é o estrito cumprimento do dever legal, sem nenhum problema. Se essa ordem era não manifestamente legal, nós teremos subordinado acobertado pela excludente de culpabilidade, que é a que está sendo estudada agora. E quem responderá por essa conduta delituosa que foi praticada? O superior, aquele que deu ordem, responderá. E a ordem manifestamente legal, o subordinado responderá pelo crime. E o que nós poderíamos pensar numa ordem manifestamente legal? Bem simples. Uma ronda, nós temos um sargento e um soldado, fazendo uma ronda de polícia, eles prendem uma pessoa que estava ali cometendo um furto, aí o sargento olha para o soldado e fala, mate ele dentro da viatura. Aí o subordinado olha o quê? É uma ordem, o sargento fala, dê um tiro na cabeça dele, porque ele está dando muito trabalho no bairro. E o soldado atira na cabeça dele. Tranquilo, a pessoa morreu, vai ser apurado, e aí o soldado diz, olha, eu matei, só que foi cumprindo uma ordem superior do sargento, então eu cumpri a ordem. A ordem são para ser cumpridas. Aí não é possível, ele não será beneficiado. Por quê? Porque era uma ordem manifestamente legal. O sargento não poderia ter mandado matar uma pessoa.
Não estava em legítima defesa, não estava em estado de necessidade, não tem nenhuma excludente de licitude. Então essa ordem era manifestamente legal, era fácil ser percebida pelo policial que ele não poderia praticar. Então nesse caso o subordinado irá responder sim pelo crime. E aí o superior, se for verificado que ele colaborou de alguma forma, haverá um concurso de pessoas, ok? Vamos continuar. Então agora questões. As questões são é o momento em que você vai verificar como o examinador ele cobra aquela teoria nas assertivas de prova. Então vamos olhar a primeira questão. Joaquim, penalmente imputável, praticou sob absoluta e irresistível coação física, sob absoluta e irresistível coação física, crime de extrema gravidade e hediondez. Nessa situação, Joaquim não é passível de punição, porquanto a coação física, desde que absoluta, é causa excludente da culpabilidade. E aí eu te pergunto, é causa excludente da culpabilidade? Só você lembrar as duas setas, aquelas duas setas, uma para cada lado. Se a coação for física, ela será excludente de conduta de fato típico. Se a coação for moral e irresistível, excluirá a culpabilidade. E na questão está dizendo o quê? Coação absoluta, só que física. Então, não é uma causa excludente de culpabilidade. Então, a questão está errada. Próxima. Em relação à estrutura analítica do crime, o juiz da culpabilidade avalia. O que o juiz da culpabilidade avalia? A prática da conduta, as condições pessoais da vítima, a existência do injusto penal, a reprovabilidade da conduta ou contrariedade do fato ao direito. Então ele verifica a reprovabilidade da conduta. Então a culpabilidade é esse juízo que ela faz, tá? Nós temos outras assertivas aí que são outros temas da teoria do crime, mas não se relaciona à culpabilidade. Vamos seguir, então a resposta é a letra D. De acordo com o Código Penal, aquele que pratica o fato em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico responde criminalmente? Então, primeiramente, se ele agiu em estrito cumprimento de uma ordem superior que não era manifestamente legal, então ele tem uma excludente de quê? De culpabilidade. Excluindo-se a culpabilidade, exclui-se o crime. Então, nós já partimos da premissa que ele não responde pelo crime. Vamos olhar as assertivas. Então, ele responde criminalmente? Não responde. Então, ele não comete crime. Não é punido criminalmente, responde criminalmente. Então, no concurso, eu já eliminaria 3, né? Então, vamos ver a letra B. Não comete crime, pois tem a ilicitude da sua conduta afastada. Então, aqui nós temos o quê? A culpabilidade é que é afastada. Então, ele não será punido criminalmente, tá? Então, a resposta é a letra C. A letra B, ele coloca que não tem ilicitude. Então, ele não está falando de culpabilidade. Ele está falando do segundo elemento, que é a ilicitude. Então, nesse caso, embora essa letra B, ela traia um pouco, ela atrai, né? Atrai a gente um pouco, mas ela, se você observar com cuidado, você veria que a letra C é a resposta mais correta no caso do concurso. O filho de Túlio foi sequestrado e ameaçado de morte por Márcio, que forçou Túlio a subtrair malote de um carro forte no intuito de obter o dinheiro necessário para pagar o resgate. Nesse caso hipotético, a conduta de Túlio estará cobertada por... E eu pergunto, neste caso é bem semelhante ao exemplo que nós demos, bem semelhante, que é um exemplo comum na doutrina, sem nenhum estresse. Qual é? Inexigibilidade de conduta diversa. Ele não tinha outra ação para ser feita. Então, nesse caso, é uma excludente de culpabilidade que exclui o crime. Vamos verificar? Não é legítima defesa, porque não há um perigo atual e iminente que provoque uma reação, que seria necessária uma reação. Exclusão de antijuridicidade, seria de ilicitude, né? Não é. Exercício regular de direito seria o quê? Ilicitude. E a atipicidade está no fato típico. Legítima defesa é ilicitude. Então, nos vai sobrar o quê? A inexigibilidade de conduta diversa. Então, letra B. Então, chegamos ao final do estudo sobre culpabilidade. Então, é importante você perceber cada elemento que foi aqui trazido, quando é uma causa de exclusão, quando é uma causa de diminuição de pena, que não é uma exclusão da culpabilidade, mas pode gerar uma causa de diminuição de pena. Os exemplos trazidos e nas questões como o examinador cobrou isso em prova, tá certo? Então, acesse nosso livro digital para se aprofundar e também nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima aula.